Eu não imaginava que uma colher de arroz não servida podia doer mais do que um tapa na cara. Aquele jantar, que era para ser só mais um domingo em família, virou o dia em que minha filha foi ignorada como se nem existisse. E pior, na frente de todos. Não foi acidente. Não foi esquecimento. Foi escolha. Eu lembro exatamente do cheiro da comida, do barulho das vozes se misturando e do jeito que Sofia ficou calada, tentando entender por que todo mundo à volta dela tinha um prato cheio, menos ela. Eu notei. Eu vi tudo. Mas por um segundo, confesso, eu congelei. Talvez por medo de reagir na frente de todo mundo, talvez por ainda querer acreditar que minha sogra só tinha se distraído. Mas ela não se distrai. Nunca se distrai. Tudo naquela casa é cronometrado, controlado, medido. Ela é o tipo de pessoa que arruma os talheres milimetricamente iguais na mesa e repara se o guardanapo tá virado pro lado certo. Ela não esquece. E naquele momento, quando passou o arroz pro marido, a carne pro filho mais velho, as batatas pro neto, e ignorou minha filha sentada ali, ao lado dela, como se fosse um fantasma, eu entendi. Aquele gesto tinha intenção. Aquele prato vazio gritava. Sofia ficou olhando pro próprio prato como se esperasse que, por mágica, algo aparecesse. Eu senti meu estômago revirar. Não era só a comida que faltava. Faltava respeito. Faltava amor. Faltava humanidade. E doeu. Doeu porque não foi a primeira vez que minha sogra desprezou a minha filha. Só foi a primeira vez que fez isso na frente de todos, sem esconder, como se tivesse direito. Eu olhei pro meu marido esperando que ele dissesse algo. Qualquer coisa. Mãe, esqueceu da Sofia? Ou um simples deixa que eu sirvo ela? Mas ele ficou quieto. Pegou o garfo e começou a comer, como se nada tivesse acontecido. Como se aquela ausência ali na mesa fosse normal. Como se a menina que ele ajudou a criar, ou fingiu que criou, não merecesse um lugar digno naquela casa. Ali eu comecei a sentir que tinha vivido num teatro por anos. Que talvez aquela família que eu tanto defendi fosse, na verdade, uma peça mal ensaiada, onde todo mundo cumpria um papel por conveniência, mas ninguém amava de verdade. Principalmente a minha filha. O mais triste é que Sofia não reclamou. Só baixou os olhos e ficou ali, com a mão no colo, esperando. Ela já tinha entendido. Crianças percebem quando não são bem-vindas. E aquilo me rasgou por dentro. Eu me levantei da mesa, e o silêncio caiu como um trovão. Todo mundo parou de mastigar. Minha sogra me olhou como se eu estivesse exagerando, como se o problema fosse eu e não o que ela fez. Foi aí que ela disse, com a maior naturalidade do mundo: "Ué, ela nem é daqui." Como se fosse uma verdade absoluta, como se aquela frase explicasse tudo e colocasse um ponto final na conversa. Mas aquilo foi só o começo. E eu sei, olhando para trás, que nada do que ela disse depois foi pior do que essa frase. Porque essa frase tirou minha filha da família, rasgou ela do nosso nome. Cancelou o lugar dela naquela casa. E o pior é que eu senti, pela primeira vez, que talvez minha sogra nunca tivesse aceitado a existência da Sofia. Talvez ele nunca tivesse perdoado o passado. Talvez ele nunca tivesse me perdoado. E talvez meu marido também não. Às vezes a gente finge não ver as rachaduras por medo de ter que reconstruir tudo. Mas aquela noite não me deu escolha. Aquela colher de arroz não servida explodiu tudo que eu levei anos para tentar manter em pé. E dali em diante, eu soube que nada mais seria como antes. Não depois dessa frase. Não depois do jeito que todo mundo ficou quieto. Não depois do olhar da minha filha, perguntando com os olhos por que ela não merecia estar ali. Eu queria dizer que aquela noite foi uma exceção, um deslize, um momento infeliz que fugiu do controle. Mas seria mentira. Aquilo foi só o estouro de uma panela de pressão que passou anos no fogo. A diferença é que agora todo mundo ouviu o barulho. Antes, era só eu que escutava, quieta, tentando fingir que não era nada. Mas era. Sempre foi. A verdade é que minha sogra nunca engoliu a minha filha. Não por quem a Sofia é, mas pelo que ela representava. Um erro, segundo ela. Um lembrete do que o filho dela aceitou calado quando me conheceu. Ela nunca me perdoou por isso. Nunca nos perdoou. Desde o começo, eu senti aquele olhar torto. Aquele jeito de tratar o meu filho mais velho, Mateus, com abraços e presentes exagerados.
enquanto para Sofia sobrava um bom dia arrastado ou um comentário atravessado. E quando eu tentava falar, ela se fazia de desentendida. Você vê problema em tudo, ela dizia. Ou pior, você precisa ensinar essa menina a ser menos sensível. Como se o problema fosse a sensibilidade da minha filha, e não o gelo que vinha daquele coração amargo. Teve uma vez, quando a Sofia tinha uns 7 anos, que ela desenhou uma flor com uma carinha e escreveu vovó embaixo. Estava tão feliz com aquele papel na mão. Me pediu para ajudá-la a colocar num envelope. Entregou com orgulho. E o que minha sogra fez? Pegou, olhou por 2 segundos e deixou em cima da mesa da cozinha como se fosse um panfleto qualquer. Nem agradeceu. Aquilo ficou na minha cabeça. E ficou na da Sofia também. Eu sei. A gente sente quando não é querido. E ela sentiu desde pequena. Mas a criança cresce aprendendo a se calar. E eu cresci tentando proteger, disfarçar, justificar. Por medo de perder o pouco de paz que existia naquela casa. Mas paz com silêncio é covardia. E eu fui covarde. A gente aprende a tolerar o insuportável quando ama demais e espera que um dia tudo melhore. Que as pessoas mudem. Que o tempo cure. Só que tem feridas que não fecham. E tem gente que não muda porque simplesmente não quer. Minha sogra era assim. Uma mulher que tratava o lar como trincheira e o coração como um cofre. E o pior é que ela tinha um talento quase cruel para esconder isso dos outros. Era simpática com os vizinhos, elogiada na igreja, fazia bolos para aniversários. Mas em casa, com os nossos, ela usava outro rosto. E eu, durante muito tempo, fui conivente. Porque no fundo eu queria ser aceita. Queria fazer parte. Queria provar que eu merecia aquele lugar, mesmo tendo vindo com uma filha de outro relacionamento. Eu me esforcei tanto para agradar que deixei passar pequenas agressões como se fossem acidentes. E o pior, acostumei minha filha a fazer o mesmo. Hoje isso me corrói. Porque toda vez que a Sofia engolia uma lágrima para não me preocupar, ela também engolia um pouco da própria dignidade. E isso não tem como devolver. O jantar daquela noite só mostrou o que já vinha acontecendo há anos. Minha filha sempre foi tratada como um estorvo. E eu, por medo, por cansaço, por amor mal direcionado, eu deixei. Isso me machuca mais do que o que minha sogra fez. Porque no fundo, ela nunca escondeu quem era. Mas eu escondi quem deveria ser. Uma mãe que levanta por amor, que protege com garra, que não aceita migalhas para si nem para quem ama. E eu falhei. O que ela fez naquele jantar foi apenas tirar a máscara. Eu que demorei demais para arrancar a minha. Depois daquela noite, o que ficou não foi só o gosto amargo do jantar. Foi o silêncio. Um silêncio que grudou na casa como mofo, invadindo tudo aos poucos. E não só da minha sogra, não. O que me machucou mesmo foi o silêncio dos outros. Do meu marido, do meu filho, da própria família que eu achava que tinha. Ninguém disse nada. Nenhuma palavra. Nenhuma reação. Era como se aquilo tivesse sido só um detalhe. Como se o prato vazio da minha filha não fosse nada demais. E foi aí que eu percebi, o silêncio também é escolha. E às vezes ele grita mais alto que qualquer coisa. Nos dias que seguiram, minha filha fingiu que estava bem. Ela tem essa coisa de se fechar quando algo dói demais. Passa a andar pela casa de meia, para não fazer barulho, como se ela própria fosse um incômodo. E aquilo me partia. Porque eu sabia que era culpa minha. Que foi minha omissão que ensinou ela a se encolher. Lembro de tê-la visto sentada no sofá, mexendo nas pontas do cabelo em silêncio, com o olhar perdido. Eu sentei ao lado dela e perguntei se queria conversar. Ela só balançou a cabeça e disse: "Acho que a avó não gosta muito de mim." Dito assim, com a voz baixa, como se fosse só uma impressão. Mas não era impressão. Era certeza. Era a constatação dolorida de uma criança que passou anos tentando caber num lugar onde nunca foi bem-vinda. Eu quis dizer que ela estava errada. Que a avó tinha tido um dia ruim. Que aquilo não era sobre ela. Mas não consegui. Porque eu não aguentava mais mentir. E mentir, nesse caso, seria continuar passando pano para uma maldade que já durava anos. Então eu só abracei minha filha, sentindo o corpo dela pequeno demais, leve demais, e ainda assim tão carregado. Porque o que ela sentia não era leveza. Era peso.
E era meu dever carregar isso com ela. Mas eu não estava conseguindo. Eu também me sentia esmagada por dentro. Me perguntava o tempo todo se tinha feito a escolha certa ao insistir naquela convivência. Se não teria sido melhor manter distância. Criar a minha própria casa, longe da influência tóxica daquela mulher. Mas eu sempre acreditei que manter a família unida era o certo. Sempre ouvi isso. Família é tudo. E eu acreditei. Acreditei tanto que engoli sapos, tolerei humilhações, e fui aceitando, aos poucos, que minha felicidade podia esperar. Que minha paz era menos importante do que o conforto dos outros. Eu fiz isso achando que estava protegendo meus filhos. Que era melhor manter todos por perto, mesmo que isso significasse conviver com farpas disfarçadas de gentilezas. Só que agora eu via, não protegi minha filha. Protegi o sistema. O mesmo sistema que excluiu ela naquela mesa. O mesmo que ficou em silêncio quando ela foi ferida. E o silêncio não parava. Passavam-se os dias e meu marido não dizia nada. Agia como se tudo estivesse normal. Botava o café na mesa, perguntava das contas, fazia carinho em mim antes de dormir, mas não mencionava uma palavra sobre o que aconteceu. E aquilo me deixava mais louca ainda. Porque como alguém pode dormir tranquilo depois de ver uma criança ser rejeitada daquele jeito? Como alguém pode ignorar isso e seguir como se fosse só mais uma noite qualquer? O silêncio dele me dava mais raiva do que as palavras da mãe dele. Porque ela, pelo menos, foi cruel de forma explícita. Ele foi cruel por omissão. E, sinceramente, eu já não sabia o que doía mais. O desprezo direto ou o fingimento de que nada aconteceu. E é nesse ponto que a gente começa a se perguntar o que está sustentando o casamento. O que ainda existe ali. Porque se o homem que dorme ao seu lado não consegue proteger sua filha, o que ele realmente é para você? Ali, sozinha na sala, com minha filha dormindo no meu colo e a casa toda em silêncio, eu entendi. Talvez eu tenha me calado tempo demais. E agora, meu silêncio também estava pesando. Mas o pior de todos era o da Sofia. O dela era o que mais doía. Porque era um silêncio que aprendeu comigo. E agora, era tarde para desfazer o que ensinei com meus próprios gestos. Eu juro que tentei ficar sentada. Eu tentei engolir o nó na garganta, respirar fundo e fingir, mais uma vez, que era só um detalhe. Mas quando eu olhei de novo para aquele prato vazio na frente da minha filha, eu entendi que aquilo não era detalhe nenhum. Era um recado. Um recado claro, frio, direto. E mais uma vez, ninguém fez nada. Eu não queria causar um escândalo, não queria expor minha filha nem criar mais uma cena que todo mundo depois fingiria esquecer. Mas aquele momento me engoliu. Foi mais forte que eu. Porque o que minha sogra fez não foi uma simples provocação, foi um ataque. E foi público. Foi descarado. Eu vi a colher parando na mão dela quando chegou na vez da Sofia. Eu vi os olhos dela passando direto, como se a menina não estivesse ali. E eu vi o desconforto de todos os outros, desviando o olhar, mexendo nos talheres, fingindo que não viram nada. Mas viram. Todo mundo viu. E ninguém se mexeu. O ar ficou pesado. E mesmo assim, ela continuou servindo normalmente, como se não tivesse acabado de jogar uma bomba no meio da mesa. Frango? Ela perguntou pro meu cunhado, já colocando no prato dele. E eu ali, com o coração batendo no pescoço, observando minha filha abaixar a cabeça, disfarçar a vergonha com um sorriso tímido, e tentar parecer forte. Ela não pediu. Não perguntou. Não cobrou. Só ficou em silêncio. E aquilo me partiu de um jeito que nenhuma palavra conseguiria descrever. Ela não reagiu porque já entendeu, há muito tempo, que naquela casa ela é sempre a última opção. Ou nem opção é. E ver minha filha aceitar isso, depois de tudo que eu tentei proteger, foi o que me fez levantar da mesa. Sem pensar. Sem pedir licença. O banco arrastou no chão e fez um barulho seco, como um estouro. Todo mundo parou. E pela primeira vez em muito tempo, minha voz saiu sem filtro. Você esqueceu alguém, eu disse, encarando minha sogra. Ela parou a colher no ar, me olhou com aquele ar de superioridade que sempre usou para disfarçar a própria frieza, e respondeu, não esqueci. Eu sirvo quem faz parte. Foi isso. Foi essa frase. Essa frase que rasgou tudo de uma vez. Que tirou qualquer máscara que ainda existia. Que mostrou
com todas as letras, que minha filha nunca foi aceita por ela. Nunca será. E que ela achava que podia deixar isso claro assim, diante de todos, como se estivesse no direito de excluir uma criança por puro rancor. O silêncio que veio depois foi um tipo de grito abafado. Todos olhando, ninguém reagindo. Eu olhei para o meu marido esperando, pela última vez, que ele se manifestasse. Que defendesse a filha que criou comigo. Que dissesse que aquilo era inaceitável. Mas ele abaixou os olhos. Fingiu estar cortando carne. Fingiu que não ouviu. E naquele instante, eu senti algo dentro de mim quebrar. Como um vidro que estoura sem fazer barulho. Eu me aproximei da minha filha, segurei a mão dela e disse: "Vamos." Ela me olhou surpresa. Não entendeu de primeira. Achou que eu fosse só pro quarto, ou pro banheiro. Mas quando levantei a bolsa da cadeira e comecei a andar até a porta, ela veio atrás, sem dizer nada. Meu filho mais velho nos olhou assustado. Minha cunhada tentou abrir a boca, mas eu nem deixei. Eu não iria mais ouvir desculpas. Não ia mais aceitar silêncio. Não ia mais ensinar minha filha a se calar. Quando botei o pé para fora da casa, senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Era como sair de um cativeiro e deixar para trás algo que, por muito tempo, eu achei que era lar. Mas não era. Nunca foi. Lá dentro ficou uma família que escolheu se calar diante da crueldade. E ali do lado de fora, ficou só eu e minha filha. Mas foi ali também que eu percebi que, às vezes, o certo não é manter a família unida. É proteger quem te ama de verdade, mesmo que isso signifique ir embora. Porque o prato vazio naquela mesa não era só ausência de comida. Era ausência de respeito, de afeto, de humanidade. E eu não ia mais fingir que não vi. Eu não sei se foi o tom da voz dela, se foi a frieza no olhar, ou se foi o fato de ninguém ter dito absolutamente nada depois, mas aquela frase, ela não faz parte, ficou ecoando na minha cabeça como um soco repetido. Dói diferente quando é sobre seu filho. Mas dói ainda mais quando é sobre uma filha que já passou a vida inteira tentando caber em espaços onde claramente não era bem-vinda. E ouvir aquilo ali, na frente de todo mundo, como se fosse uma verdade inquestionável, me virou do avesso. Ela não faz parte. E o pior é que ninguém se chocou. Nem um suspiro. Ninguém contestou. Nem meu marido. Nem o pai que ajudou a dar o sobrenome, que colocou comida na mesa, que estava ali todos os domingos vendo sua filha ser tratada com distância e frieza. Ele simplesmente ficou quieto. Baixou os olhos. Como se, no fundo, eu soubesse que aquilo já estava no ar há muito tempo, e só agora foi dito em voz alta. E talvez essa tenha sido a parte mais difícil de digerir, perceber que aquela frase, por mais cruel que fosse, não era novidade. Era só a primeira vez que alguém tinha coragem de dizer o que todo mundo já sabia. Que minha filha, para eles, sempre foi uma extensão de mim, e nunca dela mesma. Que a presença dela era tolerada, mas nunca recebida. E isso me machucou como mãe. Me destruiu como mulher. Porque eu passei anos tentando construir uma família, tentando fazer dar certo, tentando equilibrar pratos que já estavam rachados desde o começo. Me curvei, me silenciei, aceitei migalhas, na esperança de que o tempo consertasse o que faltava. Mas o tempo não conserta o que as pessoas não querem mudar. E agora, olhando para minha filha do lado de fora daquela casa, com os olhos cheios de dúvida e a respiração curta, eu percebia o quanto ela carregava da minha dor. O quanto ela sentia coisas que eu achava que estava protegendo ela de sentir. E o quanto eu falhei. Quando chegamos em casa, ela não disse nada. Ele foi direto pro quarto. Fechou a porta devagar. Sem bater. Sem drama. Só silêncio. Um silêncio que me fez chorar ali mesmo, encostada na parede do corredor, porque eu sabia que ela estava tentando ser forte por mim. Quando abri a porta, encontrei-a sentada na beira da cama, com o mesmo olhar perdido que vi tantas vezes antes. Mas dessa vez, ela falou. Porque ela não gosta de mim. Eu não sabia o que responder. Porque tudo o que eu queria era gritar que minha filha era perfeita, que ela era boa, que ela era digna de todo o amor do mundo. Mas isso não responde à pergunta. Porque não era sobre quem Sofia era. Era sobre o que ela representava. Ela era a prova viva de um passado que minha sogra nunca engoliu. Era a marca de um erro que ela preferia esquecer. E minha filha pagava esse preço todo domingo, em cada gesto sutil,
cada palavra fria, cada abraço que não vinha. Ela tem um problema com você, não com a gente, eu disse, na tentativa de aliviar. Mas minha filha me olhou com os olhos marejados e disse: se ela tem um problema com você, por que desconta em mim? E foi aí que eu desabei de vez. Porque ela estava certa. Totalmente certa. Aquela mulher me odiava com tanta força que transbordava até na criança que eu coloquei no mundo. E o que eu fiz durante todos esses anos? Tentei consertar com bolos, presentes, aniversários, convites forçados, como se amor fosse construído com insistência. Como se bastasse eu tentar o suficiente para ela mudar. E não muda. Porque quem decide rejeitar uma criança não está ferindo só ela. Está ferindo tudo que vem com ela. Está dizendo: você não pertence. E eu deixei isso acontecer sob meu teto. Eu deixei isso virar rotina. Por medo de ficar sozinha. Por medo de perder. Mas perder a si mesma, aos poucos, também é uma forma de abandono. Eu não sabia ainda o que fazer a partir dali. Mas sabia o que não faria nunca mais: fingir que aquilo era normal. Porque minha filha pode ter saído da casa da avó com o prato vazio. Mas ela nunca mais vai sair da minha vida com o coração machucado por causa do silêncio dos outros. Agora, quem não faz mais parte sou eu. No começo, eu pensei que era medo. Pensei que ele ficou quieto naquele jantar porque não soube como reagir, porque não queria um escândalo, porque achou que era melhor esperar esfriar. Mas depois, no silêncio dos dias seguintes, percebi que não era medo. Era escolha. Era conforto. Era o tipo de silêncio que só quem já se acostumou a não se envolver consegue sustentar. E aí eu olhei para ele de verdade. Não o homem que eu amei, não o pai que eu tentei admirar, mas o homem que estava ali, diante de mim, com os olhos baixos, evitando o assunto, desviando da dor. E entendi que o problema nunca foi só a sogra. Sempre foi ele também. Eu queria perguntar por que você deixou aquilo acontecer. Mas a resposta já estava ali, no jeito como ele dobrava a camisa na cama, como servia o café da manhã sem olhar nos meus olhos, como mexia no celular para escapar do que não tinha coragem de enfrentar. Ele viu a filha ser rejeitada. Ele ouviu a frase. Ele presenciou a humilhação. E não disse uma palavra. Isso não é descuido. Isso é aliança com o erro. Uma aliança silenciosa, covarde, mas sólida. Porque, no fundo, ele sempre quis manter a paz. A paz dele. Mesmo que isso custasse a nossa. Naquela noite, eu esperei ele tocar no assunto. Esperei um pedido de desculpa. Uma tentativa de consertar. Mas ele chegou em casa como se nada tivesse acontecido. Tirou o sapato, sentou no sofá, ligou a TV. E quando me viu passando, perguntou: a Sofia já jantou? Como se tivesse esquecido. Como se não tivesse testemunhado o momento em que ela foi ignorada como móvel dentro da casa da própria avó. Ela não jantou. Não teve jantar para ela. Lembra? Foi tudo que eu consegui dizer. E ele só olhou para mim, com aquele olhar cansado de quem não quer brigar, de quem quer só que o assunto suma no ar. Você sabe como minha mãe é. Ele disse, num tom quase automático. Eu respondi, e você sabe como sua filha se sentiu? Aí ele não falou nada. E esse nada pesou. Pesou como uma ausência difícil de perdoar. Porque não era só uma fala que faltava. Faltava atitude. Faltava pulso. Faltava o mínimo de proteção. Faltava amor demonstrado. Amor visível. Porque o que adianta você pagar escola, comprar presente, buscar na aula de inglês, se na hora que a sua filha precisa ser defendida, você some? Eu não queria um herói. Só queria um homem decente, um pai presente, alguém que levantasse da cadeira e dissesse: não, isso não se faz. Mas ele não disse. E o silêncio dele virou mais barulhento do que qualquer grito que a mãe dele já tenha dado. E eu me vi ali, com ele sentado no sofá, os dois no mesmo cômodo, mas em mundos completamente diferentes. Ele dizendo que era melhor deixar pra lá, que era coisa de velho, que a mãe dele sempre teve esse jeito. Mas que jeito é esse que machuca a criança e continua sendo desculpado como se fosse só o gênio dela? Quando foi que a gente começou a achar normal machucar os outros por costume? E quando foi que ele achou que eu ia aceitar isso? Talvez ele nunca me viu de verdade. Talvez só enxergava mulher que não reclamava, que carregava tudo nas costas,
que media palavras para não causar confusão. Mas eu mudei. E não foi de um dia pro outro. Foi devagar, tomando pedacinhos da minha paciência, da minha esperança, da minha fé nessa família. Agora, o que sobrou é só essa mulher que olha pro homem com quem dorme e não consegue mais confiar. Porque se ele não protege a filha, ele protege quem? A mãe dele? O próprio conforto? O medo de conflito? O que é mais importante do que a filha dele ser tratada com dignidade? A essa altura, nem eu sabia mais o que restava entre nós. Amor, respeito, acostumação. Porque para mim, o que sustenta uma casa não são paredes, é a lealdade. E ele, naquele jantar, naquele silêncio, quebrou isso. Não foi só um erro. Foi um buraco. E dentro dele, eu caí. A verdade não chegou como um grito. Não veio em forma de discussão, nem num rompante de raiva. Ela veio no silêncio desconfortável de uma madrugada insone, quando eu já não aguentava mais fingir que estava tudo bem. Eu estava sentada na cozinha, com uma xícara de chá nas mãos, olhando pro nada, quando ele apareceu. Descalço, camisa amassada, cabelo bagunçado, mas com os mesmos olhos vazios de todos os dias anteriores. Ele ficou ali parado, como se esperasse que eu dissesse alguma coisa. Mas naquele momento, eu não tinha mais nada para perguntar. Já não era mais sobre o que aconteceu, era sobre tudo o que foi escondido. Foi ele quem falou primeiro. Você sabe que não foi só sobre aquele jantar, né? Eu não respondi. Só levantei os olhos. E ele continuou. Minha mãe, ela nunca conseguiu lidar com a forma como a gente começou. E ali, naquele instante, eu soube que ele ia dizer. Soube que finalmente ele ia colocar para fora aquilo que eu desconfiava, mas nunca tive coragem de confrontar. Ele respirou fundo e disse: ela sempre achou que a Sofia não devia carregar meu nome. E quando ele falou isso, eu senti meu corpo gelar. Porque era isso. Era sobre o nome. Era sobre o sangue. Era sobre a ferida antiga que nunca foi cicatrizada. A Sofia era minha filha de outro relacionamento. Isso sempre foi claro. Mas quando ele decidiu assumi-la, quando decidiu dar amor, criar junto, dar o sobrenome, eu achei que aquilo era um ato de grandeza. Achei que o amor vencia tudo. Que o tempo ensinaria as pessoas a aceitar. Mas não ensinou. Pelo menos, não a ela. Minha mãe achou que eu estava me rebaixando. Que eu estava pegando o peso dos outros. Ele falou, sem olhar para mim. Ela me disse na cara que nunca ia considerar a Sofia como neta. E ali eu entendi tudo. O olhar frio. As ausências. As pequenas agressões disfarçadas de descuido. Não era só implicância. Era rejeição planejada. Rejeição por orgulho. Por preconceito. Por raiva de eu ter vindo com uma história antes dele. E o pior, ele sabia disso. Sempre soube. E conviveu com isso. Engoliu. E me fez engolir também, mesmo sem dizer. Por que você nunca me contou? Eu perguntei, com a voz trêmula. E ele só respondeu, porque eu achei que ia passar. Achei que se a gente insistisse, ela ia mudar. Mas ela não mudou. E a gente não insistiu. A gente forçou uma convivência baseada na mentira, no silêncio, na tentativa de maquiar o que era podre por dentro. E quem pagou foi minha filha. Eu senti um ódio tão grande naquela hora. Não da sogra. Dela eu já esperava tudo. Mas dele. Por ter escolhido o caminho mais fácil. Por ter deixado a menina que ele dizia amar crescer sob o olhar de uma mulher que a odiava calada. Por ter construído uma casa em cima de uma rachadura e me feito acreditar que era firme. Você tinha que ter me contado, eu disse. Tinha que ter me dado a chance de escolher se eu queria esse tipo de família para minha filha. E ele tentou se justificar, disse que me amava, que amava Sofia, que nunca quis machucar ninguém. Mas o amor que não protege não sustenta. O amor que se cala diante da injustiça não vale o nome que carrega. E naquele momento, eu olhei para ele e percebi. O homem que dividiu minha cama por todos esses anos era o mesmo que permitiu, por anos, que a filha que a gente dizia ser nossa fosse tratada como intrusa. Como o resto. Como alguém que não fazia parte. E agora tudo fazia sentido. A frieza da sogra. O silêncio do pai. A postura dos tios. Ninguém nunca falou abertamente, mas todo mundo sabia.
Todo mundo carregava a mesma ideia nojenta, que minha filha era minha, só minha. E isso me engasgava. Porque eu lutei tanto para construir uma família de verdade. Lutei para dar a ela o que eu nunca tive. E tudo que ela ganhou foi um sobrenome que nunca foi aceito. O nome que eu pensei que protegeria. Virou uma cicatriz. E o mais cruel de tudo era saber que, mesmo querendo arrancar, aquilo agora fazia parte dela. Uma verdade escondida se transforma em ferida aberta. E minha filha estava sangrando por dentro fazia anos. Só eu não tinha visto. Não foi num grito. Não foi com mala na mão, porta batendo ou lágrima escorrendo. Foi num silêncio decidido, diferente de todos os outros que engoli ao longo dos anos. Um silêncio que não pedia permissão, que não precisava de plateia, que não exigia cena. Era o silêncio de quem finalmente entendeu que não dava mais. A decisão nasceu devagar, mas firme. Cresceu dentro de mim enquanto eu lavava a louça, colocava a roupa no varal, olhava minha filha dormir. Cada gesto dela, cada forma que ela tentava me proteger da dor que ela mesma sentia, foi virando uma certeza. Eu não podia mais criar minha filha dentro de uma mentira. Não podia mais ensinar que é normal se acostumar com desprezo. Não podia deixar ela crescer achando que o amor precisa sempre doer. Porque a minha filha já aprendeu cedo demais que tem lugares em que ela nunca vai ser aceita. Mas o que ela ainda não sabe, e que eu precisava mostrar, é que há outros onde ela será amada sem esforço. E eu queria ser esse lugar para ela. Só que para isso, eu precisava me afastar de tudo que fazia ela se sentir menor. Inclusive do homem com quem eu dormia todas as noites. O mesmo que preferiu o silêncio ao enfrentamento. Que achou mais fácil manter a mãe confortável do que proteger a filha. Que escolheu a paz dele, mesmo que custasse a da gente. Então eu sentei com ele, sem raiva, sem grito, e disse: chega. Ele perguntou se era sobre aquele jantar. E eu ri. Porque ele ainda achava que era sobre o jantar. Como se aquilo fosse um episódio isolado, uma falha num domingo qualquer. E eu respondi: não é sobre o jantar. É sobre tudo o que você deixou acontecer até ele. Foi aí que ele começou a entender. Que a minha paciência não era infinita. Que o meu silêncio não era falta de dor. Que meu amor por ele não me impedia de partir. Me obrigava a isso. Porque eu não podia mais amar alguém que não sabia amar o que eu tenho de mais precioso. Eu preciso escolher ela, eu disse. E se para isso eu tiver que abrir mão de você, eu abro. Ele tentou argumentar, jogou as cartas de sempre. A gente construiu tanta coisa junto, não precisa ser assim, você vai acabar sozinha. E essa última frase me doeu menos do que ele imaginava. Porque sozinha, de verdade, eu já estava fazia tempo. Eu só não tinha aceitado ainda. Naquela casa, eu era a que calava, a que consertava, a que explicava. E, aos poucos, fui virando só isso. Um papel. Uma ponte entre o desconforto dos outros. E ali, naquela conversa, eu percebi, ninguém segura uma família sozinha. E eu já não queria mais segurar nada. Queria soltar. Queria descansar. Queria construir algo com base em amor real, não em obrigações. Na manhã seguinte, ele saiu para trabalhar e eu fiquei com a Sofia na mesa, tomando café. Ela ainda estava com aquele cuidado de não pisar em falso, de medir palavras, de tentar me poupar. Então eu segurei a mão dela e falei: a mamãe tá aqui. E agora vai ser diferente. Ela me olhou com aqueles olhos grandes que sempre pareceram entender mais do que deviam. E perguntou: a gente vai parar de ir lá? Eu respirei fundo. Vamos. Ela só assentiu com a cabeça e continuou comendo, como se aquilo fosse óbvio. Como se já esperasse por essa resposta fazia tempo. E foi aí que eu vi o quanto ela estava carregando sem dizer. Criança não fala. Criança sente. E minha filha estava vivendo dentro de um mundo que fazia ela se encolher todos os domingos. E eu deixei. Até aqui. Mas não mais. Liguei para minha cunhada. Falei que não iríamos mais aos almoços. Ela respondeu com aquele tom forçado de que pena, como se estivesse surpresa. Mas não estava. Ninguém estava. Eles sabiam. Só estavam esperando o dia que eu ia cansar de fingir. E esse dia chegou. A partir dali, minha família era outra. Não menor, não mais fraca.
só mais verdadeira. Eu, ela, e tudo que eu ainda vou construir sem carregar o peso de agradar quem nunca me quis por perto. Até aqui, eu tolerei. Daqui pra frente, eu escolho. Por mim. Por ela. Pela paz que eu demorei demais pra entender que merecia. Hoje, quando olho pra minha filha rindo na sala com o cabelo preso de qualquer jeito e a blusa manchada de tinta da escola, eu penso, foi por ela. Tudo. Cada lágrima que escorreu calada no banho. Cada noite de angústia no peito. Cada silêncio engolido e cada palavra dita no limite. Foi tudo por ela. E por mim também, porque no fim das contas, uma mãe só consegue proteger de verdade quando se protege também. Não vou mentir, o recomeço foi estranho. Silencioso de um jeito diferente. O tipo de silêncio que não machuca, só deixa espaço. Um espaço novo, limpo, ainda sem muitos móveis, sem muita rotina, mas com algo que a gente não sentia fazia tempo: leveza. Nos primeiros dias depois da decisão, ele ainda tentou voltar, pediu para conversar, mandou mensagem dizendo que estava pensando em tudo, que sentia saudade. Mas era tarde. Eu não sentia raiva, nem rancor. Só não tinha mais espaço para me encolher. E para caber os dois ali dentro, eu teria que voltar a ser pequena. E eu não cabia mais. Não depois de tudo. Não depois de ver minha filha florescer longe daquelas mesas geladas e olhares de julgamento. Sofia começou a falar mais. A se expressar com menos medo. Ela passou a trazer desenhos da escola com personagens sorrindo, com frases escritas em letras grandes, coloridas. Um dia, ela me mostrou um desenho onde nós duas estávamos de mãos dadas num gramado, e em cima, ela escreveu: "Agora a gente é só amor." Eu chorei com o papel na mão. Porque é isso. A gente é só amor. Não no sentido perfeito, de conto de fadas. Mas no sentido real. Amor que exige esforço, paciência, verdade. Amor que não permite migalha, nem desculpa. Amor que protege. Que diz não quando precisa. Que vira as costas para quem machuca, mesmo que tenha laço de sangue. Eu aprendi que laço não é tudo. Laço que sufoca não é vínculo. É prisão. E eu vivi presa por tempo demais. Tentando agradar uma mulher que me rejeitava com a mesma força que sorria pro resto da família. Tentando manter um casamento onde eu era a única segurando as pontas. Tentando convencer uma criança de que aquilo tudo era normal. Mas não era. Nunca foi. E agora eu vejo isso com clareza. Comecei terapia. Pela primeira vez na vida, sentei numa cadeira e contei minha história para alguém sem precisar esconder as partes feias. Falei da culpa, do medo de falhar como mãe, da vergonha de ter aceitado tanto. E ali, naquele consultório pequeno e cheio de plantas, eu me ouvi como se fosse outra pessoa. E percebi o quanto fui forte. Não por ter aguentado, mas por ter decidido parar de aguentar. Porque tem quem ache que força é resistir, mas para mim, força foi desistir do que me fazia mal. Foi me levantar daquela mesa. Foi pegar minha filha pela mão e ir embora. Foi não voltar. Foi dizer chega olhando nos olhos de quem eu ainda amava, mas que não soube me amar de volta. Hoje, não é que tudo esteja resolvido. Tem dias em que a saudade aparece, não dele, mas da ideia de ter uma família completa. Tem dias em que bate a dúvida quando vejo outras famílias juntas e sorrindo em redes sociais. Mas aí eu lembro que ninguém posta o silêncio constrangedor de um jantar, ninguém mostra a criança excluída no canto da sala. Eu sei o que vivi. E eu sei que escolhi o certo. Porque minha filha anda pela casa com passos firmes agora. Ri alto. Me abraça sem motivo. E quando me chama de mãe, eu sinto que ali dentro não tem mais medo. Só confiança. Hoje, somos só nós duas. E é o suficiente. Talvez um dia venha alguém novo, uma nova história, um novo amor. Mas se não vier, tudo bem. Porque agora, pela primeira vez em muito tempo, eu estou de pé. E estou inteira. Por mim. Por ela. E por tudo que a gente ainda vai viver sem precisar se curvar diante de ninguém.